Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A China tem sido palco nos últimos dias de uma rara onda de protestos no país. A China enfrenta inclusive uma onda de protestos que desafiam a política da Covid-0. As manifestações se espalharam pelo país. O gatilho para todo esse movimento foi um incêndio mortal em um prédio que deixou 10 vítimas. A população diz que as medidas de bloqueio atrasaram os bombeiros no socorro. Em várias cidades, moradores de bairros fechados derrubaram barreiras e pediram para que o líder chinês renunciasse. Esse tipo de cena é rara na China, onde o Partido Comunista reprime as oposições. As manifestações se espalharam por dezenas de cidades chinesas, incluindo grandes centros urbanos, como a capital, Pequim, e o polo financeiro de Xangai. Num país onde manifestações contra o governo costumam ser duramente reprimidas, os protestos ganharam um símbolo inusitado. Esses protestos estão sendo marcados também por um gesto muito simples e muito bonito. As pessoas estão levando folhas em branco como essas para os protestos. E elas mostram isso na cara dos policiais, com dois objetivos. Primeiro, dizer que eles estão defendendo o direito à liberdade de expressão e também alegam para os policiais: eu não posso ser preso, não tem nenhuma crítica a ninguém neste papel. É uma folha de papel em branco, que não diz nada e diz muito. Um símbolo político muito forte desses protestos. As novas manifestações na China tiveram início cerca de um mês depois da recondução de Xi Jinping ao cargo de presidente do país. Reconhecido pelo rigor nas políticas de controle da Covid-19 durante os períodos mais duros da pandemia, o líder chinês agora vê a situação mudar com o prolongamento dos confinamentos. Com a política de Covid-0, a China conseguiu manter o número de mortos abaixo do registrado em outros países durante a pandemia. Mas, ao custo social, político e econômico durante esses períodos de confinamento foram altos. O que significa essa atual onda de protestos na China? Vamos falar sobre isso com o editor de internacional da CNN, nosso parceiro também aqui de Item Mais, o Marcelo Favalli. Marcelo Favalli, que há tempos não aparecia por aqui no Item Mais, estávamos com saudades, Favalli. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol, pelo convite e saúdo também a todo mundo que nos ouve aí do outro lado da linha. Favalli, estamos acompanhando essa onda de manifestações na China que vem sendo reprimida de forma violenta pelo governo. Qual é a origem dessas manifestações? É a política de Covid-0? Aliás, Favalli, na prática, como funciona essa política? Os índices da doença no país, a taxa de vacinação na China, justificam a adoção dessas medidas? Olha, Carol, a gente não vê nada parecido na China nos últimos 33 anos, pelo menos, desde aqueles grandes protestos de 1989. Então é fácil a gente associar que se trata de um barril de pólvora. Muita coisa que foi reprimida à sociedade agora está vindo contra o governo em forma de sonoros protestos. É claro que a política de Covid-0, como você mencionou, é o estopim, é o gatilho, é aquilo que acendeu a pólvora de um barril que está bastante carregado. Agora, vamos olhar o que aconteceu há uma semana. A gente tem que voltar o nosso olhar para a região de Xinjiang, que é uma enorme província chinesa que fica no oeste da China. E eu queria clarear uma coisa para todo mundo que nos escuta, que é o seguinte: o oeste da China é mais ou menos uma massa cinzenta para a comunidade internacional. A gente não sabe muito bem o que acontece por causa de um rígido controle que a China tem de detenção de informação. É claro que o inconsciente coletivo que a gente tem de China, a gente lembra de Pequim, de Xangai, o maior centro econômico, as confusões que acontecem em grandes outras partes do país, como Taiwan e Hong Kong. Xinjiang, onde aconteceu essa confusão há uma semana, fica numa parte da China que a gente não tem muitas informações, muito por causa de um programa de contenção de informação do próprio governo central. E a capital de Xinjiang é Urumqi. No dia 23, estou falando da quinta-feira da semana passada, houve um incêndio num centro de contenção de pessoas que estavam em quarentena. 10 pessoas morreram. E essas informações foram circulando nas mídias sociais chinesas e deram conta que houve muita dificuldade das equipes de resgate. Estou falando de ambulâncias, bombeiros, que muito dificilmente conseguiram chegar nesse centro de detenção. Então isso serviu de uma medida para que todo mundo, ou toda a China, ou quem está muito longe de Xinjiang,
você observasse o que acontece em certas regiões onde a política de Covid-0 é muito restrita. Agora, por que as equipes de resgate não conseguiram chegar nesses locais? Testemunhas dizem que, por exemplo, carros foram abandonados no meio da rua por falta de gasolina, por falta de bateria, porque o carro elétrico lá é uma realidade bastante forte. Isso indica que muitas partes da população dessa enorme província de Xinjiang foram colocadas em longas quarentenas. Fala-se, por exemplo, de pessoas que ficaram 100 dias isoladas de familiares, do trabalho, da sociedade de uma forma geral e de maneira compulsória. Elas foram obrigadas a ser mantidas nesses grandes centros de contenção. Por quê? Apareceram 1, 2, 5, 10 casos de Covid em enormes regiões. Então eu já aproveito para responder aí uma sua outra pergunta. O que é essa política de Covid-0? São medidas muito restritivas quando surgem pequenos focos de Covid. Porque para o governo central, eu estou falando do presidente Xi Jinping, estou falando do centro do poder em Pequim, matar este pequeno foco de Covid é uma maneira para que a pandemia ela não se espalhe de maneira descontrolada pelo país. Estamos falando de um país que tem números contraditórios. Uma população de 1.412 bilhões de habitantes registrou 30 mil casos de Covid na média móvel de uma semana. 5 mil mortos nos últimos 2 anos e meio, desde o começo da epidemia em 2020. Então a gente entende que, por um lado, essa política de Covid-0 restringiu uma grande proliferação do vírus. Por outro lado, Carol, é inegável que houve severos efeitos na sociedade e na economia. Agora eu volto para o parágrafo inicial. A gente entende por que a população, parte dessas reclamações, se manifestaram em grandes protestos que foram duramente reprimidos pela polícia. Manifestações que já vinham ocorrendo, Favale. Inclusive, muito se falou, quando Xi Jinping foi reconduzido ao cargo, que ele teria como um dos principais desafios a continuidade da política de Covid-0. Os números da economia chinesa mostram que, de fato, houve impacto negativo no país? Carol, vou responder a tua pergunta de trás para frente. Xi Jinping, ele é reconduzido ao 3º mandato consecutivo no último dia 23 de outubro. Desde Mao Tse-tung, eu estou falando da Revolução Comunista de 1949, um líder chinês não tem tanto poder. Ele vai ser o primeiro durante muitas décadas a liderar a China, pelo menos por 15 anos. Foi um primeiro mandato de 5, depois uma reeleição natural de 10. Isso é meio que um padrão do governo chinês. Ele é o primeiro a ser reconduzido desde 1949 a um 3º mandato consecutivo, sendo que a Constituição do país já foi mudada para não mais limitar o número de reeleições de um presidente. Então a gente tem que olhar a figura do Xi Jinping menos como a de um presidente que tem um determinado momento no poder e mais como um grande líder que vai deixar a sua pegada na história do século XXI. Agora vamos falar aí dos números, essa política zero, quais são os impactos? O que vai ser a economia chinesa, que é a segunda maior do mundo e o maior centro de produção industrial de todo o planeta, isso impacta todo mundo? O que é a China de 2022 e 2023? Nesta semana, não coincidentemente, o FMI sinalizou que pode ser que as previsões do PIB chinês caiam. Por enquanto, a previsão é de um crescimento do Produto Interno Bruto chinês em 2022 na casa de 3,2%, baixo para os seus padrões históricos, baixo para a ambição de Xi Jinping se tornar a maior potência econômica do mundo ainda na metade desse século, e que talvez em 2023 chegue a 4,4%, quer dizer, 1,1 ponto percentual a mais do que o ano anterior. Só que o Fundo Monetário Internacional está dizendo que estes números, muito provavelmente até dezembro deste ano, serão revisados para baixo, principalmente diante dessas medidas de Covid-0. Por quê? Porque não impacta só a sociedade. Isso para a produção industrial, que é vital para a economia chinesa e para o desenvolvimento econômico do mundo inteiro. A gente sabe que o resto do planeta é muito dependente da produção industrial da China. A própria OMS, e quem disse isso foi o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, ele já disse em outra oportunidade que esta medida de Covid-0 tranca todo mundo, isola as pessoas, mantém famílias isoladas, trabalhadores parados por longos períodos de tempo, pessoas praticamente tolhidas do direito de ir e vir, é
insustentável. É claro que a OMS defende um padrão aí de observação do crescimento da Covid e medidas de distanciamento, medidas de isolamento, mas não existe nenhum modelo prático que diz que pessoas têm que ficar, por exemplo, 3 meses trancadas num centro de detenção ou num centro de quarentena como estes que foram montados na China, que, aliás, pegou fogo, então, na quinta-feira da semana passada, nessa cidade, e que desencadeou toda essa onda de protestos. Veja como os pontos que eu trouxe aqui, eles estão todos interligados, Carol. Todos interligados, Favale, e que culminam numa repressão muito dura a essas manifestações por parte do governo chinês. Desde 1989, não acompanhávamos protestos como esse na China. O que sabemos sobre a forma como o governo está lidando com tudo isso? Estamos falando da China, onde o acesso à informação é algo muito difícil. Em termos bem objetivos, Favale, como o governo de Xi Jinping está lidando com os últimos acontecimentos? Vamos olhar para meados desta semana mesmo, Carol, que é o seguinte: as informações que circulam por canais muito cuidadosos, que chegam para o resto do mundo por meio de correspondentes internacionais que têm sido observados, presos e perseguidos, é de que muitas pessoas que eventualmente participaram dessas manifestações agora estão sendo procuradas pela polícia, nem que seja por uma ligação telefônica, em que a autoridade quer verificar: dia tal, hora tal, camarada com quem eu falo no telefone aí, eu policial, onde o senhor estava? Acompanhado de quem? O seu vizinho estava convosco? Então, é uma maneira da polícia fichar, listar e, de uma certa maneira, é uma perseguição. Veja que os manifestantes, eles acharam inclusive uma alternativa para não serem presos, porque essas manifestações políticas, críticas diretas ao centro do comando chinês, não são muito bem vistas pelas autoridades e tem alguns capítulos na Constituição que determinam certas proibições para a população fazê-la. Então, muitos desses manifestantes saíram às ruas carregando um papel em branco. É claro que isso plasticamente gera uma foto bastante interessante. Imagine centenas de pessoas perfiladas segurando uma folha de papel sem nada escrito. É claro que ali se vê semioticamente um protesto muito fotográfico. E agora a polícia não pode deter essas pessoas, porque não tinha nada escrito nos papéis. Não existia uma palavra de ordem, uma crítica direta àquele ou outro governante. Então a polícia ficou meio de mãos atadas. É claro que há notícias de pessoas que foram violentamente capturadas e levadas para delegacias, talvez para centros de detenções, mas essa articulação da manifestação, ela criou um caráter muito mais visual que foi espalhada para o resto do mundo, obviamente. Agora, a polícia está tentando localizar quem eram essas pessoas e, de alguma maneira, uma ligação dessa você recebe na sua casa é um mecanismo de persuasão. Você se sente perseguido e talvez não repita mais esse gesto. Essa é a informação que a gente tem de momento, que é como a polícia, as autoridades estão respondendo ou cerceando o direito dos chineses de fazer esse tipo de protesto. A gente tem uma imagem bastante impressionante que é de um repórter britânico sendo preso justamente porque ele noticiava essas manifestações para o resto do mundo e muitas informações a respeito de que jovens foram presos. Tem um caráter bastante importante essas manifestações, Carol. O fato de jovens estarem nessa linha de frente de manifestações, que são essas pessoas que estão sentindo na pele as restrições ao trabalho e, consequentemente, tem sentindo no bolso as consequências. Nós estamos falando de uma geração que está muito insatisfeita, que tem pouca perspectiva de vida. Estamos falando de um país que tem tamanhos continentais, 1.412.000.000 de habitantes, como eu falei, e que tem poucos colchões sociais. Por exemplo, previdência social não é algo que um jovem chinês ele tem em mente que pode lhe dar uma aposentadoria confortável, por exemplo. Então eu volto a falar do barril de pólvora que teve o seu pavio acendido. Muitas dessas insatisfações foram cutucadas pela política de Covid-0. Temos aí uma geração de insatisfeitos, uma geração que sabe que Xi Jinping vai ser o presidente deles ainda por muitos anos, não tem lá muitas perspectivas de qualidade de vida nas próximas décadas e tem sofrido agora com essa política de Covid-0 que afeta o rendimento familiar dia a dia. Marcelo Favale, seguiremos acompanhando a forma como o governo chinês está lidando com essas manifestações. É claro, vamos contar com a tua ajuda numa próxima, hein, Favale? É só chamar que eu apareço por aqui, Carol. Obrigada. A onda de protestos na China teve repercussão imediata na economia global.
E os mercados globais começaram a semana no vermelho depois que os protestos na China afetaram o sentimento dos investidores. Acompanhando o desempenho das ações asiáticas, mercados da Europa e dos Estados Unidos operavam em baixa nesta segunda-feira. As restrições contra a Covid e os protestos por lá na China abalam a expectativa de crescimento na segunda maior economia do mundo. E o mercado teme que a crise possa impactar a cadeia de suprimentos mais uma vez. Os números são um indicador do quanto o mundo teme pelos possíveis impactos dos protestos na segunda maior economia do mundo. Além dos temores com os efeitos econômicos, as manifestações também despertam preocupação internacional como a violência. E a rede britânica, a BBC, afirma que um de seus jornalistas, em exercício da profissão lá na China, estava cobrindo um desses protestos, chegou a ser agredido e preso pela polícia chinesa. Diante das reações aos protestos, autoridades chinesas prometeram ajustar as medidas de controle contra a Covid-19. Até que ponto essa onda de manifestações dos últimos dias pode provocar mudanças na China? Como os protestos podem impactar a autoridade de Xi Jinping? Vamos falar sobre isso com Alexandre Uehara. Ele é professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em China. Professor Alexandre, muito bom lhe receber aqui no Item Mais. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Eu agradeço o convite mais uma vez. Bem, Alexandre, as manifestações que estamos acompanhando na China, elas são um desafio à autoridade de Xi Jinping, a ponto de colocá-la em risco? De fato, temos que reconhecer que nesses 10 anos de mandato dele, esse é um momento bastante sensível, de questionamento a seu governo, mas eu entendo que não chega ao ponto ainda de ser algo que venha fazer com que ele tenha que deixar o seu mandato, até porque ele acabou de ser reeleito por terceiro mandato e nessa última eleição do Partido Comunista, também a elite do partido é uma elite muito próxima a ele, então creio que ele ainda tem muito respaldo político para poder se manter no poder. Vamos então, professor, para os impactos dessas manifestações, a começar pela economia. Há uma expectativa de crescimento da economia chinesa em 2023 de 4,4%, porém, FMI já sinalizando para uma revisão para baixo. Em que medida a política de Covid-0 impacta não só a economia chinesa, mas a economia mundial? Bom, é a segunda maior economia do mundo, só ficando atrás da economia norte-americana. Então, é uma economia que tem uma relação importante com diversos países do mundo, inclusive o Brasil. Dentre os países do G20, hoje está entre os principais parceiros comerciais de importação e exportação. Então, se nós pensamos numa economia chinesa desacelerando, isso, de fato, tem impacto sobre a economia mundial como um todo. Em particular para o Brasil depende muito de exportações para a China, e se a China desacelerar, também as exportações do Brasil para lá acabam diminuindo. Então, a gente percebe que, sim, é uma preocupação muito grande com a economia mundial, para uma China que crescia aí a 2 dígitos, 11%, 12%, e que nos últimos anos tem crescido não só em um dígito, mas esse ano talvez um pouco acima de 3%, ano que vem, como você mencionou, um pouco acima de 4%, então é bastante preocupante. Esse impacto direto na economia é o principal gatilho dessas manifestações? As manifestações, eu creio que tem pelo menos 2 fundamentos. Primeiro, eu creio que é o cansaço mesmo, essa restrição, esse isolamento, lockdown, como é chamado, que vem acontecendo na China desde Wuhan, quando começou a epidemia lá na China. E lá na China ela é bastante severa, pessoas que são impedidas de sair de casa. Atualmente, a gente percebe que a China, o governo chinês, teve um aprimoramento nesse processo de controle, utilizando agora meios digitais, tecnologias, câmeras de vigilância, até mesmo estão medindo agora o consumo de energia nos apartamentos para ver se a pessoa saiu e está diminuindo o consumo, então é sinal de que possivelmente ela não esteja no apartamento. Então, esse rigor em relação ao controle é um fator que acaba gerando cansaço e essas manifestações. Mas, de fato, a questão econômica também é um elemento importante. A economia chinesa vem sofrendo uma desaceleração do crescimento econômico, uma economia que crescia a 2 dígitos e agora cresce a 1 dígito. Não só isso, tem crescido a menos que isso. A previsão para este ano de 2022 é que a China cresça um pouco acima de 3% e para o ano de 2023, como você vinha mencionando no início, um pouco acima de 4%. Esse é um aspecto importante porque alguns estudos apontam que a economia chinesa, crescendo menos que 7%, isso faz com que a economia não consiga absorver os jovens que chegam ao mercado, os jovens que se formam nas universidades, que estão buscando emprego. Então, isso tem impacto também bastante importante sobre a sociedade chinesa e isso se reflete no desemprego. Atualmente, os dados apontam que entre os jovens, a taxa de desemprego já chega a 20%. Então, esse é um outro elemento de satisfação, tanto o lockdown, a restrição de mobilidade das pessoas, como também
ao baixo crescimento econômico, acho que corroboram para essa insatisfação da população em relação ao governo de Xi Jinping. E como falávamos também há pouco, população que vai às ruas e é reprimida de uma forma muito violenta. Professor, em que medida esse tipo de reação do governo traz um debate para a comunidade internacional? É esperada alguma reação, por exemplo? Eu vejo que, assim, primeiro em relação à repressão que vem acontecendo, né? Isso chama atenção por dois fatores. Essa insatisfação que a população tem demonstrado, que acaba chamando atenção, porque dentro desse crescimento econômico chinês que vem desde ali final dos anos 70, anos 80, a população chinesa teve um benefício muito grande desse crescimento econômico, o que faz com que, apesar de um governo bastante rígido e rigoroso em termos políticos, né, com muitas restrições, não tiveram manifestações grandes. Agora sim está acontecendo. Então isso mostra que há um afastamento da satisfação da população em relação ao governo. Isso é um ponto. Em relação aos direitos humanos, esse é o segundo aspecto, né? Essa repressão que vem acontecendo, isso tem sido motivo de demonstração, de declarações de governantes de outros países em relação à China. E creio que, neste momento, essas imagens que temos visto, né, da repressão contra a população chinesa pode ser, sim, mais um fator que gere tensões ou divergências entre a postura que o governo chinês vem adotando e a posição e a opinião dos governantes de outros países. Professor, há pouco também relembrávamos que isso não ocorria na China desde 1989. É possível trazer um paralelo entre o que ocorreu naquele período e o que estamos vendo agora, em 2022? Um ponto interessante é aquilo que acontece no âmbito global, né, e isso acaba repercutindo no âmbito doméstico. Naquele momento, a gente está falando de um momento em que acabava a Guerra Fria, a União Soviética deixava claro ali a sua fragilidade frente aos Estados Unidos, caminhávamos então para um mundo, vamos dizer, mais unipolar, com uma predominância norte-americana, ou pelo menos a democracia liberal sendo uma perspectiva mais ampla para o mundo todo, em oposição ao comunismo que se enfraquecia. Então, e aí, naquele momento, a China também, né, passava por esses ventos, vamos dizer assim, daquele momento, essas influências. Não é por acaso que são os universitários, né, em Pequim, que vão ter, né, os jovens que vão ter as manifestações. Então, a gente percebe que esse ambiente nacional, de alguma forma, por mais que a China seja fechada e tenha muitas restrições à comunicação, isso chegava também à China. E neste momento, a gente percebe que também o ambiente internacional acaba tendo uma influência importante sobre a China, né? Triste coincidência, mas assim, a Copa do Mundo acontecendo agora, a gente já temos notícias, né, que dentro da China também está sendo transmitido, mas que algumas imagens da Copa do Mundo, das transmissões, estão sendo censuradas, né? Porque enquanto na China você tem ali essa política de lockdown, de restrição, isolamento, tem muitas pessoas que estão lá festejando a Copa do Mundo, estádios cheios, todo mundo sem máscara, com uma grande liberdade. Então, essas imagens chegar para uma China que está sofrendo neste momento o lockdown, tem impacto importante. Então, mas de qualquer forma, mesmo que o governo chinês faça as restrições na imagem, as edições, a censura, as informações acabam chegando à população. Então a gente percebe que isso é um ponto importante. Talvez o terceiro ponto que a gente pudesse levantar é que naquele momento, quando a gente estava comparando, em 89, ali, eram principalmente jovens de Pequim, né, muitas vezes liderados pelos universitários, e neste momento a diferença é que não é só em Pequim, né, pelo que nós temos observado, as manifestações contra a política de isolamento do lockdown de Xi Jinping, do governo chinês, ele tem acontecido em várias localidades do país, e não é só os jovens, né? Temos empresas, temos outras localidades, pessoas se manifestando contra essa política. Então, a gente percebe que ela está mais dispersa na sociedade, não é um grupo específico e nem é uma localidade específica. Hoje está em várias localidades da China e também é uma parcela maior da população insatisfeita com as políticas do governo atual. Professor, para encerrarmos, o que o senhor vê de consequências num médio, curto prazo para a China por conta dessas manifestações? Olha, algo que nós acadêmicos estamos discutindo já há algum tempo, né, que esse crescimento econômico chinês em algum momento geraria pressões em relação às políticas mais centralizadoras, né, planificadas que o governo chinês vem adotando. Então, quanto mais a população chinesa ganha poder econômico, quanto mais a população chinesa tem integração, interage com a comunidade internacional, a visão também dos chineses passa a ser diferenciada, né? A comunicação hoje, no século XXI, ela é muito intensa, muito dinâmica, então eu creio que isso que nós estamos vendo agora pode ser esse início de contestação, né, que se falava sobre o governo chinês de centralidade, e que isso pode, daqui para frente, crescer ainda mais, não apenas em relação à política contra, né, de combate ao Covid, que ainda que tenha tido resultados positivos em termos de menos mortes que outros países, mas que tem causado insatisfação na população. Então, eu creio que esse tipo de situação pode ser que daqui para frente o governo chinês vai enfrentar outras situações que não sejam só pela doença, por causa da Covid, mas por outras causas que a população vai começar a demandar. Professor Alexandre Uehara, mais uma vez foi um prazer conversar com o senhor aqui no Item Mais. Já fica o convite para uma próxima.
e até lá. Até lá. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.